ao Historizando. O assunto de hoje é Revolução Industrial. Revolução essa que consolida o capitalismo no mundo e até mesmo muda as relações de produtividade e de trabalho. Logo, o processo de Revolução Industrial é muito importante até mesmo para os dias de hoje. Primeiramente, a gente tem que falar de onde começou todo esse processo. E começa na Inglaterra por volta do século XVIII. Mas por que foi na Inglaterra a primeira Revolução Industrial? A gente então tem vários fatores que contribuem para o chamado pioneirismo inglês. Um deles pode ser a acumulação de capital ou o mercantilismo, como a gente também já viu aqui no canal. A Inglaterra praticava o comercialismo e isso auxiliava e muito na questão de acúmulo desse capital para os ingleses. Também tem a crescente mão de obra, já que graças aos cercamentos que a gente viu na Revolução Inglesa, muitos camponeses deixam o campo e vão para as cidades em busca de trabalho. Logo, esse acúmulo de mão de obra e o acúmulo de capital favorecem a Revolução Industrial. Tem também a matéria-prima. A primeira Revolução Industrial vai focar na indústria têxtil. E a Inglaterra tinha tanto o algodão produzido na América Inglesa, produzido nas 13 colônias, também tinha as ovelhas. Graças aos cercamentos, muitas daquelas terras foram usadas para criar ovelhas. Por isso, essa matéria-prima vai ser para produzir os tecidos. Na Inglaterra também existem várias reservas de carvão e minério de ferro que vão ajudar e muito nessa primeira Revolução Industrial, já que o combustível para essas máquinas seria a queima do carvão. E a Inglaterra também vai ser propícia para isso graças a essas reservas. A própria Revolução Inglesa, mais especificamente a Revolução Gloriosa, vai ajudar na Revolução Industrial a partir do momento que a burguesia tem uma participação política que anteriormente era negada. Graças a essa participação política, a burguesia vai investir cada vez mais nesses aspectos industriais, favorecendo então a primeira Revolução Industrial. Também há um grande mercado consumidor, já que a marinha inglesa era muito forte, desde então do período da Elizabeth I e do Oliver Cromwell com os atos de navegação. E tudo isso vocês conferem no vídeo de Revolução Inglesa. Com todos esses aspectos, a Inglaterra consegue então ser a pioneira, ser a primeira a passar pelo processo de Revolução Industrial. A primeira Revolução Industrial conta então com essas máquinas movidas à energia do carvão, da queima do carvão. Os setores que mais se desenvolveram foram o têxtil e o siderúrgico. A primeira Revolução Industrial conta então com essa maior divisão do trabalho, por isso contribuindo para os processos que existem até hoje. Então essas invenções foram na primeira Revolução Industrial. Já a segunda Revolução Industrial ocorre em vários países da Europa, incluindo Itália e Alemanha, em processos de unificação nessa época, porque a segunda Revolução Industrial acontece em meados do século XIX. Entre as conquistas da segunda Revolução Industrial está o setor petroquímico, então a utilização do petróleo, a questão do setor farmacêutico, a energia elétrica sendo um dos principais motores então dessa Revolução Industrial, o surgimento do setor automobilístico, a invenção das ferrovias, a transformação do ferro em aço. Tudo isso vai contribuir para a segunda Revolução Industrial. Nisso, as indústrias vão ter mais contato umas com as outras a partir dessa segunda Revolução Industrial. E é por isso que surgem termos como trusts, cartéis e holdings. Tudo isso são estruturas dentro das indústrias para facilitar muitas vezes o lucro, já que o capitalismo, se estabilizando, consegue então visar o lucro cada vez mais com a segunda Revolução Industrial. Já a terceira Revolução Industrial, que se localiza no século XX e no século XXI, são inovações que a gente vive até hoje. Muitas delas como a engenharia genética, a informática, a robótica, tudo isso para influenciar e melhorar os processos produtivos. Então, a partir da segunda Revolução Industrial, que eu tenho mudanças nessas etapas de produção. E por isso existem algumas classificações para essas divisões do trabalho. Uma delas é o Taylorismo, que surge entre o século XIX e XX. O Taylorismo defende a separação do trabalho braçal
para o trabalho intelectual. Já o Fordismo, também do século XIX, defende uma maior divisão do trabalho. É o Fordismo que vai aperfeiçoar algumas ideias do Taylorismo e vai criar a linha de produção em série. Essa produção em série vai facilitar o processo industrial e vai fazer com que a produção aumente cada vez mais. Cada trabalhador, então, só saberia fazer uma coisa específica, por isso a especialização do trabalho. O Ford também defendia que a remuneração do trabalhador precisaria ser um pouco melhor para ele conseguir comprar o que ele produzisse. Afinal, não adianta nada uma produção em larga escala se a maioria não tem condições de comprar. E é desde essa época, então, que o Ford lança um carro popular para os seus operários conseguirem, então, comprar o carro produzido em suas fábricas. Na segunda metade do século XX surge o Toyotismo. O Toyotismo é esse que é lá do Japão e defende a descentralização do espaço industrial, que hoje acontece muito, já que numa indústria não se produz necessariamente tudo que aquele produto precisa. Um excelente exemplo é o próprio carro, que tanto o Fordismo quanto o Toyotismo produziam. O carro hoje em dia não é todo produzido na mesma fábrica. Várias peças vêm de vários lugares do mundo produzindo para então gerar esse carro. Já o movimento operário surge desde a primeira Revolução Industrial, mesmo porque a primeira Revolução Industrial trouxe mudanças no processo então de produção e de trabalho e fez com que muitos trabalhadores fossem altamente explorados, com jornadas de trabalho chegando até 15 horas, gerando problemas de saúde, gerando doenças, dificuldades e precariedade nas fábricas, fazendo com que os operários sofressem vários acidentes e não tivessem nenhuma segurança, entre outras coisas. Graças a isso surge o movimento operário com o ludismo. Ludismo vai ser então um movimento de quebra de máquinas. Esse princípio é um tipo de reivindicação contra então a fábrica, contra a industrialização que os operários vão fazer no princípio do movimento. Porém, o movimento não dura muito tempo e surge o cartismo. Cartismo devido à Carta do Povo. Carta essa que os operários ingleses mandam para o parlamento, reivindicando participação política e melhorias. Porém, infelizmente, esse movimento, mesmo pressionando bastante o parlamento, não consegue nenhuma melhoria significativa. Tem também as chamadas trade unions. Trade unions, ou o que a gente chama hoje de sindicato. A princípio, esses sindicatos, essas trade unions, surgem como um movimento operário para auxílio mútuo. Então, esses operários se ajudavam, por exemplo, se um ficava desempregado, o outro ajudava com comida, com alguma coisa. E, posteriormente, esses sindicatos começaram lutas políticas e greves para finalmente conquistar os direitos trabalhistas. Muita gente não sabe, mas direito trabalhista foi uma conquista do trabalhador, porque no início da Revolução Industrial não existia nada com relação a isso. Não existia segurança do trabalho, não existia salário mínimo, nem quantas horas se podia trabalhar por semana. Muitos trabalhadores então morriam de tanto trabalhar ou morriam por várias consequências dessas péssimas condições de trabalho. Então o movimento operário que surge desde o princípio da Revolução Industrial é crucial para as reivindicações trabalhistas que existem até hoje. As consequências do processo de revolução industrial incluem, então, a consolidação do modelo capitalista como um modelo econômico vigente. Tem também o aumento da média de vida da população, e isso graças a tecnologias e invenções como vacinas, o sistema farmacêutico, entre outras coisas que a Revolução Industrial vai propiciar. Também tem a consolidação de duas novas classes sociais, a burguesia como classe dominante e o proletariado, o operariado surgindo graças à Revolução Industrial, já que o significado de proletário, de operário, é justamente esse funcionário urbano, esse trabalhador urbano, que vai se consolidar também com a Revolução Industrial. A urbanização também é um aspecto muito importante, já que graças à Revolução Industrial é que mais cidades vão surgir e que em muitos países existem mais zonas urbanas do que zonas rurais. Também revoluções agrícolas, já que essas tecnologias auxiliam também no campo, produzindo cada vez mais,
tendo a questão do adubo, do setor químico, entre outras coisas. E por último, mas não menos importante, o surgimento de ideologias que questionam esse capitalismo, que questionam o sistema, que é, por exemplo, o socialismo e o anarquismo. Bom, é isso, eu espero que vocês tenham gostado. O processo de revolução industrial, então, acontece desde o século XVIII e vem até os dias de hoje, e todas essas mudanças tecnológicas ajudam e contribuem para o processo de revolução industrial. Por isso, é importante saber as diferenças entre a primeira, a segunda e a terceira revolução industrial e saber que ela origina várias coisas, como o movimento operário que luta até hoje por melhores condições de trabalho. Se você gostou desse vídeo, curte aqui embaixo, também pode curtir a página do Facebook, se inscreve no canal para saber cada vez mais. Tem o tal do sininho, né? Ativa o sininho, que aí você fica sabendo quando lança vídeo novo aqui no canal. Se quiser também me segue no Instagram. Muito obrigada pela atenção, um beijo e até a próxima!